convidados, sejam muito bem-vindos a mais um Conecta. Eu sou Mel Jones. Eu sou Fê Varela. E esse é o Conecta para você que ama os Estados Unidos, assim como nós. Hoje os nossos entrevistados vieram diretamente do Brasil para fazer uma entrevista com a gente. Temos aqui Tiago Godoy, o papai financeiro, Isabela Camargo. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, muito bem Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por ter aceitado. Eu me sinto realmente honrada. Eu sou fã de vocês. Ficamos muito felizes quando vocês aceitaram. You are welcome. Legal. Vamos começar primeiro falando dos nossos patrocinadores, que somos nós mesmos. Adorei. Se você quer vir para os Estados Unidos, não sabe por onde começar, entre em contato com a gente. A gente já veio, desbravou, já encontrou vários problemas, vários perrengues chiques e não muito chiques. E a gente aprendeu, a duras penas, como fazer as coisas acontecerem aqui nos Estados Unidos. Então, se você tem interesse em vir para os Estados Unidos... E não quer passar o perrengue que a gente passou... Entre em contato com a gente. Experiência vale ouro, né, gente? Vale Total, muito. demais. Vamos, falando nisso, já começando a entrevista, vocês vêm para os Estados Unidos com uma certa frequência, né? Já é a segunda vez que eu encontro vocês nesse ano. A frequência foi esse ano, né? Nós viemos em abril e agora em A novembro. palavra tem poder, então Total, a gente vai vir todo ano agora. Não, e vamos vai voltar voltar agora. em dezembro. Olha, Mas esse programa está sendo gravado E vai... em novembro. Exato. Então, provavelmente, quando ele for ao ar, nós já teremos vindo pela terceira vez. que maravilha. Então, dentro do tema viagens e mudança de país, queria perguntar para o nosso especialista em finanças aqui. Certo. O que um casal inteligente, como que ele se planeja para mudar de país? Olha, é uma boa pergunta, porque vai ter muitas variáveis, com certeza, né? Não tem como dar uma dica rasa para uma questão muito complexa. Mas eu, assim, traria aqui, né, da parte financeira, e a Isabela complementa aqui com várias coisas, mas eu traria, assim, primeiro fazer conta, né? A gente não faz conta, não tem um sonho de mudar, quero fazer. Tá bom, legal, ótimo, que bom. Mas um sonho para ser realizado, qualquer sonho, pode ser mudar de país, pode ser comprar um imóvel, um carro, fazer uma viagem. Tem que saber quanto custa. Realmente parar e fazer a conta. Tá bom, quanto que custa para mudar, quanto custa lá, o custo de vida, né? Quanto que eu vou precisar de dinheiro, porque vir para um país sem ter uma reserva é meio que um risco gigantesco, né? Para não dizer outra coisa. Se você conseguir, o ideal, né, que você consiga ter 1 ano de vida custeado, eu diria que é um tempo suficiente para você se adaptar. Você sabe mais do que eu sobre isso, né? Os perrengues que vai ser no começo. Mesmo que você consiga um emprego quando chegar aqui, mesmo que você tenha, né, uma condição de trabalhar e se manter, vai que acontece algum imprevisto e você fica sem trabalho. O que você vai fazer? Vai voltar para casa e esse sonho, né, virar, né, cair, né, por água abaixo? Não dá. Então eu faria o cálculo aí de 1 ano de vida aqui. 1 ano simples, 1 ano que vai ser um ano já considerado como perrengue, né? Porque você vai ter que enfrentar um monte de coisa. Junta esse dinheiro, faça o maior esforço possível para você conseguir juntar esse dinheiro. Quando você tiver essa grana, aí vem. Grana para 1 ano, cara, porque... O que você falou, acho que é o maior erro do brasileiro que migra. Chega aqui e já vive como um americano abastado, que fala, né? Que tem bastante. Aí chega aqui, compra aquele tênis, compra o iPhone 15, mora naquela mansão. Então, aí isso a gente vai falar muito aqui hoje, né? Porque está dentro muito, muito fortemente da questão financeira. Mas antecipar o sonho é o maior erro que a gente comete na nossa vida, né? A gente antecipa o sonho, e pela pressa, pela falta de paciência, a gente paga juros, a gente compra, gasta o que a gente não deve e por aí vai. Perrengue que não poderia. Eu vou deixar a minha digníssima falar. Vocês conversando, eu lembrei de uma grande amiga, uma das minhas melhores amigas. O sonho dela era ser mãe. O sonho dela era ser mãe. E quando ela foi mãe, ela falou... Não sabia que era tão caro. Eu não me preparei para nada. Ela só tinha um sonho. Ser mãe. O que isso significa? Acho que se nós temos clareza de fato do que nós queremos, e hoje com tantas informações, está nas nossas mãos nos apropriarmos de algumas informações. No caso de mudança do país, quanto custa?
né, viver de uma forma X? Quanto custa viver de uma forma Y? Será que eu estou disposto a mudar de país e recomeçar, de repente, numa profissão que vai ser inferior à que eu tenho no Brasil, mas almejando o sonho, entende? Então, na minha opinião, quando este sonho está muito claro e com a quantidade de informações que nós temos, hoje você consegue se preparar de uma forma diferente. Isso vai trazer imprevistos? Os imprevistos podem acontecer o tempo inteiro. Sempre. Mas, se você tem a informação e você não usa, aí você está abrindo a porta para uma insatisfação, uma infelicidade que você já poderia ter resolvido. Só que vocês também conversando, eu lembrei de uma outra questão. Existem contextos muito diferentes de mudança de país. Tem gente que muda de país porque sonha. Tem gente que muda de país porque precisa. Eu fico vendo agora as histórias dos refugiados, quantas pessoas estão saindo de um país para o outro e aí eles não vão ter muita escolha. Então, você que está nos ouvindo e pode escolher, então escolha pelo seu sonho, mas seja responsável para que ele aconteça com o menor risco de dar ruim. Exato. Pode ser que dê. Certo, papai financeiro? Faz sentido? Então, são contextos muito diferentes, são condições intelectuais, financeiras, físicas, mentais muito diferentes. Uma coisa que eu vejo muito dos brasileiros que mudam de país é ficar comparando a performance de um com o do outro. Ah, então se eu for, eu vou fazer igual fulano, eu vou ter. Ele manda dinheiro pro Brasil, ele já comprou um apartamento pra mãe. Quanto tempo esse sujeito está plantando para colher agora, né? Não, e não tem como se comparar também, porque, assim, você tá se comparando com fulano, com ciclano. Fulano e ciclano têm famílias diferentes de você. Então, famílias veem em tempos diferentes, arrumam trabalhos diferentes. Ontem a gente viu, acho que você deve estar falando do mesmo vídeo que eu vi, um dos famosos YouTubers e no Instagram também. Ele falou, eu recebi uma pergunta aqui de uma pessoa que eu já vim pra cá há 9 anos e não tenho nada. Cheguei há 9 anos e não tenho nada. E fulano tá aqui e chegou há menos tempo e já mandou dinheiro pro Brasil, já fez uma casa no Brasil. É difícil você se comparar, né? Nossa, tipo, fulano e ciclano tem uma família. Esse é o maior problema que as pessoas têm com dinheiro, cara. É querer ter a vida do outro e não saber o que o outro tá fazendo, não saber de onde que ele partiu, o que ele enfrentou. E não saber o custo do dinheiro. Porque cada dinheiro tem um custo. O quanto você está disponível para ter isso que você quer? Vou dar um exemplo. Eu trabalhava na madrugada. O dinheiro que eu recebia de salário tinha um custo muito violento para minha saúde, para os meus relacionamentos. Então, quanto custa esse valor que você está querendo receber? Vai ter um custo. Então, $1.000 para ganhar durante o dia tem um custo diferente de $1.000 à noite. Exato. E tem uma coisa também que assim, muita gente vem querendo dinheiro, né, ganhando. A gente vê muito isso, né, para ter um carro legal que ele não tem condições de ter no Brasil, para ter uma casa maior que ele não tem condições de ter no Brasil. E de fato, acho que para uma pessoa que tem pouca oportunidade no Brasil, vir para cá para enfrentar é na média mais fácil. Sim. Você conseguir as coisas aqui. Mas para quem tem alguma oportunidade no Brasil, comparar com vir aqui do zero também, não acho que essa diferença é tão grande. É uma pessoa que estudou, que tem condições do Brasil, enfrentar lá no Brasil. Então, acho que tem que pesar muito isso também, né? O que você quer fazer aqui? Você tem um plano para poder trabalhar em alguma coisa aqui ou você vai enfrentar o que aparecer? É a qualquer custo? Se você enfrenta no Brasil o que aparecer, beleza. Você enfrenta aqui também o que aparecer. Mas tem que fazer essa comparação, porque senão o dinheiro não paga o perrengue que você vai passar, né? Eu te ouvindo agora, eu pensei assim, aí você tem o carro que você não pode no Brasil, você tem as coisas que você não tem no Brasil, mas você não tem o Brasil. Você não tem as pessoas. Por isso que o ter, né, na nossa opinião, a gente precisa se aprofundar bastante nesse assunto do ter ou ser. Porque senão as coisas elas vão se atropelando, você perde saúde, perde relacionamentos, e aí aquilo que era para ser muito legal se torna um baita problema. E até pegando esse gancho, uma das coisas que eu mais admiro no Thiago, eu sigo os dois, mas assim, o Thiago é bem diferente dos demais. Eu nem vou te chamar de coach, porque eu sei que você não é, né? Pessoal, já sei do que você vai falar. Pessoal, que eu odeio esse negócio do ter e ser. Eu odeio esse povo que faz vídeo saindo do carro, de um carro geralmente que vale muito. Como que você identifica um
bom coach, um bom financial advisor. Tem esse termo aqui educador nos Estados financeiro. Unidos. Educador Advisor, financeiro. o advisor, ele é mais um consultor, né? Ele é mais um assessor quase, Porque eu consigo ver, eu que tenho uma certa vivência, eu consigo ver quando esse pessoal começa a fazer vídeo saindo do carro ou indo em lugares caros. Para mim, isso não é importante. Eu vou olhar o currículo da pessoa, que até você fez um post outro dia, que você tem que olhar o LinkedIn, que eu acho que uma das dicas, você olha o LinkedIn, que eles em inglês é LinkedIn. Meu marido fala LinkedIn. E você vê que a pessoa trabalha, tem um histórico, né? Tem ali 30 anos, foi na faculdade e aprendeu a falar o que é finança. Agora você pega um pessoal, uns financial advisor aqui, que não consegue nem resolver a vida deles, a financeira, e quer te dar dica da sua. Como que você consegue identificar uma pessoa que vai saber te orientar corretamente num mundo que, de hoje em dia, todo mundo é rico, todo mundo é famoso, todo mundo tem carrão? Ó, eu acho que quando você não tem muita coisa para mostrar daqui, da tua experiência, que você estudou, que você tem uma estrada e tem história para compartilhar, quando você não tem muito isso daqui para mostrar, a parte externa ela tem que ser evidente. Então mostrar carro, mostrar coisa, mostrar bens materiais, tá muito ligado à necessidade de se autoafirmar, certo? A pessoa tem que ser alguma coisa, ela precisa de mostrar que ela é alguma coisa, ela precisa de ter essa autoafirmação aí compartilhada entre todos. Então, eu vejo muito que falta dentro dela o ser. E tá muito realmente a pessoa que nunca teve, a pessoa que é pobre ou que nasceu pobre, ela vai jogar com a ambição do outro. Eu acho que isso é muito perigoso quando você junta essa coisa da ambição, sabe? Você traz as pessoas pelo motivo errado. Quem está vendendo o curso, quem está ali ganhando muito dinheiro com isso, tá feliz com isso, porque está conseguindo o resultado que quer, né? Que é uma pessoa comprando o curso dela porque ela acredita que ela vai conseguir aquele Porsche e ela quer e ela vai pelo Porsche. Às vezes o Porsche que a pessoa usou pro vídeo é alugado. Alugou o Porsche ou alugou o avião, tirou foto do avião, nem levantou voo. Nem levantou voo e tá mostrando pro outro. Agora eu desafio qualquer um desses aí que faz essa ostentação aí. Quantas pessoas que saíram da pobreza e estão com um Porsche hoje? Exato. Não tem ninguém. Você entende? Porque você está motivando a pessoa pelo motivo errado. Quando você está motivado por comprar um Porsche, você vai chegar no Porsche e você vai ter certeza que não é aquilo que vai te suprir. A tua falta não está em ter uma coisa. A tua falta está em ser aceito, em se sentir valorizado, se sentir importante, se sentir útil. Isso tudo não vem com um Porsche. Vem com uma pessoa que você tem que se transformar, que vai exigir um processo, vai exigir um tempo, vai exigir um sacrifício. É porque eles sempre vendem que é rápido, né, também. E de um dia para o outro que você fica rico, e de um dia para o outro que você tem uma vida que tem até aí, alguns falam uma vida épica. Né? Meu Deus, uma vida épica. Cara, a minha vida épica que é uma vida épica? Sabe o que é vida épica para mim? A minha vida épica é poder, numa segunda-feira de manhã, levar minha filha na escola e buscar minha filha na escola na segunda-feira. A minha vida épica numa tarde de calor, como fez no Brasil esses dias, eu ir para a piscina do meu prédio e não precisar me preocupar se tem alguém atrás de mim. Uma vida épica para mim é poder ter tranquilidade, ter uma grana reservada para poder não precisar trabalhar 14 horas por dia. Não é ter um Porsche, não é ter um avião. Então, acho que cada um tem que definir a sua vida da forma que acha que tem que valer. Mas se você precisa de um carrão para poder se autoafirmar, teu problema não tá no carrão, cara. Você tem que fazer psicologia, você tem que fazer terapia, né? Na verdade, o tempo vai dizer. Aí entra na minha parte, né? O tempo vai dizer. Nós chegamos aqui nos Estados Unidos e o nosso voo foi um voo que nós pegamos bem barato, não nos serviram nada e a gente chegou com bastante fome. Só que aí a gente chegou e aí vai alugar carro, tal, não sei o quê, sai pra lá pra cá. Quando nós chegamos numa lanchonete bem famosa, né? Que tem um M. Quando a gente estava tentando entrar... Quando a gente estava tentando entrar... Não, grava isso agora, papai. Quando a gente estava tentando entrar na lanchonete, vinha na contramão uma Lamborghini verde-limão. E eu demorei para entender. Eu falei, mas essa Lamborghini verde-limão tá vindo na contramão, a gente tá tentando passar, essa pessoa tá buzinando para nós. Você entende?
preciso dizer mais nada. É. Se você precisa estar dentro de uma Lamborghini verde-limão, na contramão de uma lanchonete e buzina para quem está tentando fazer o caminho correto, não preciso dizer quem é que está equivocado aí nessa história. Sim. Então, eu não tenho nada contra quem precise de um iate, um barco, um carro. Os bens materiais, eles nos podem nos trazer conforto. Tem uma série de questões. Na minha visão, o único problema está em você perder saúde ou deixar de ser uma pessoa agradável para alcançar essas coisas materiais. Não faz sentido nenhum. Ou pior ainda, você deixar de fazer coisas... Por exemplo, você não viaja, você não dá uma vida melhor para tua Exato. família, porque você quer mostrar que você tem um carrão. A Isabela falou sobre o preço do dinheiro, né? O custo do valor. Existe uma coisa, um conceito muito importante em economia que a gente... Valor, né? Custo de oportunidade, na verdade. A gente tem que considerar sempre o custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? É tudo que você está perdendo por estar fazendo alguma coisa. Toda vez que você toma uma decisão, você está deixando de tomar outras decisões. Então, se você escolhe que você quer ter um Porsche, para ter o Porsche, você vai ter que trabalhar 16 horas por dia, e não vai ver os todos seus os filhos. dias, você está tendo um custo de oportunidade de deixar de estar com a sua família. E aí, esse custo de oportunidade vai te cobrar depois o preço. E quantas pessoas a gente conhece que entram nessa pira de quero ter um avião, quero ter um Porsche, perdem os preciosos anos da vida deles buscando isso daqui. Então, Porsche, nós não temos nada contra vocês. Se vocês quiserem, a gente adora o Porsche. Patrocinadores de Nós Porsche. estamos dizendo a gente tem que tomar cuidado em relação a marcas. Você aceita um Porsche. Porque quem está nos ouvindo, lembra, tem vários níveis de maturidade para essa conversa. Sim. Então, o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, não há nada contra você ter o que você quiser. Porsche, Ferrari. Desde que você pague não o preço, perca saúde e a sua qualidade de vida e a sua saúde mental, aí entra na minha área, para ter isso. É só isso, tá, gente? Falando em saúde. E assim, só complementando, para ficar bem claro, assim, toda decisão é individual, certo? Toda decisão é individual e nós, como adultos, precisamos assumir a nossa responsabilidade sobre as nossas decisões. A gente não pode delegar para o outro. Exato. Você decidiu, não decidiu? Está decidido. Esses dias eu postei um vídeo que acabou viralizando. Quando o conteúdo viraliza muito, aparecem muitos haters também, né? Sim. Então tem uns que falam, pô, legal, bacana, mas tem um que fala, cara... E foi um vídeo daquele cantor de música, não sei o nome, não é Léo Santana, que Léo Santana é o do sertanejo. Eu esqueci. Roda Fita Fala qual é o talvez eu lembre. Porque bom, é um vídeo eu te stalkeio, eu não te sigo. Bom, vamos lá, vou só repetir pra ficar... É um vídeo de um cara, um cantor famoso, com a filha dele. Eu vi o vídeo, não sigo ele, apareceu pra mim esse vídeo. E era ele, a esposa e a menininha de 2 anos... saindo da sala assim, vendo uma mesinha pequenininha, com um bolinho e com 2 balãozinhos assim, muito simples. Uma comemoração de aniversário. Quando a criança viu, era aniversário dela, ela começou a gritar, ficou assim, super apaixonado com aquilo ali, né? E uma festa, e eles bateram palma. Eu falei, nossa, que legal, né? Uma festa super simples, um casal que tem muito dinheiro, pode fazer a festa mais luxuosa do mundo. E a criança feliz da vida. Eu postei, pô, legal, né? Tá vendo? Pra agradar uma criança não precisa de muito. Eu lembro. Você não precisa parcelar uma festa em 12 vezes pra poder agradar seu filho. Porque, na verdade, uma pessoa que tá parcelando uma festa cara sem ter dinheiro, ela não quer a festa pra criança. Ela quer mostrar para os amigos dela que ela tem condições de fazer uma festa de luxo pra filha dela, né? Isso doeu em muita gente. Então, assim, não é pra você não fazer festa. A pessoa não entende o... É pra você... Não, eu tenho direito de fazer festa. Você tem direito de fazer festa. Você tem direito de gastar todo o dinheiro do mundo na festa. Agora, a tua filha, teu filho tem direito também de daqui a 10, 15 anos você ter condições de pagar uma faculdade para essa criança, para esse jovem. Ter condições de pagar uma condição que você não teve muitas vezes. Né? De um curso de inglês, às vezes um curso no exterior. Então, esse convite a pensar no longo prazo que a gente sempre faz. Inversões de valores, Mas sabe, a gente está falando de trabalhar muito. Eu sou a favor de você ter um plano. Eu vou trabalhar durante X tempo, vou focar no meu trabalho e depois eu pego leve. Eu sou a favor desse tipo de coisa. Pode, eu sabia que você ia falar. Por isso que eu comentei. Que, aliás, tem a ver com a próxima pergunta que eu queria te fazer.
A sua troca de carreira, que tem tudo a ver com as pessoas, o nosso público, que é quem está querendo vir para cá. Na sua troca de carreira, você foi parada, você chegou ao seu limite e você falou, não, agora eu tenho que parar. Ou houve um planejamento? Você percebeu, não, eu realmente estou me matando de trabalhar e eu tenho que mudar? Ou porque eu tive uma situação parecida também? Vamos por partes, Jack. Jack Stripador. Eu fui parada por algo que já estava sinalizando por no mínimo 2 anos. Então, o meu corpo já se manifestava com muitos sinais, no mínimo por 2 anos. Que sinais foram esses? Dor de cabeça, dor de estômago, queda de cabelo, isolamento, irritação, agressividade. Comportamentos que eu sabia que não eram normais, mas eu estava normalizando. Tá? E aí, doutora Fernanda Varela, eu pensava como você. Não tem nada de errado, tá? Com o que você estava dizendo, porque nós fomos criados assim. Até porque você trabalha até os 60 anos, se aposenta e você vive. E se os 60 não chegam? Porque eu deixava assim, ó, eu descanso nas férias. Eu trabalhava de madrugada, que já era um contexto que por si só, independentemente do que eu fizesse, já provocava estresse no meu corpo. Estresse, gente, vamos lá, deixa eu aproveitar esse momento. É a manifestação do seu corpo a alguma situação. Então o estresse ele não é ruim e nem bom. O estresse é a reação do seu corpo a alguma situação. Se você vai reagir bem ou mal, vai depender da sua saúde mental. Exemplo, estamos no aeroporto, um voo cancela. Eu posso procurar um salão de cabeleireiro para fazer uma escova e alguém pode arrancar os cabelos. Vai depender muito do repertório, vai depender muito do que a pessoa está para fazer, entende? Então, essa é a questão do estresse. Eu já estava há 2 anos sentindo várias manifestações do corpo. A dor é uma mensageira. Não é punição. A dor está querendo te avisar. Tem uma coisa de errado aqui. É como um carro, né? Vocês mencionaram o exemplo do carro. Se um carro faz barulho, você imediatamente você já para no acostamento, opa, o que está acontecendo? E leva no mecânico. O corpo está fazendo barulho, você não para no acostamento, você segue achando que aquilo é normal e não vai ao médico. Então a gente às vezes cuida melhor de um carro do que do nosso corpo. Sim. Bom, eu lá em 2018, eu vivia um estilo de vida insustentável. Mas eu tinha 35 anos. Eu achava que nada podia acontecer com 35 anos. E eu também pensava, depois eu descanso. Depois eu descanso. Quando eu chegar nas férias, eu descanso. As férias não chegaram. O que chegou foi o diagnóstico da síndrome de burnout, que é o esgotamento físico e mental associado ao ambiente de trabalho. Eu estava ao vivo, falando da previsão do tempo, na Globo, e eu esqueci o nome da capital do meu estado. Só que essa foi a menor parte do que aconteceu. Porque por dentro eu estava colapsando. Então, teria sido muito melhor se eu tivesse desmaiado. Até recentemente teve um meme que mostrava várias pessoas desmaiando assim, né, em público. E se eu tivesse desmaiado nesse momento, teria sido muito melhor para mim. Porque eu teria sido acolhida, teria sido amparada, eu não teria sido julgada como eu fui, porque a dor que não sangra dói em dobro. A dor invisível dói em dobro. Porque você tem que lidar com a dor e ainda com o questionamento e a invalidação de quem está doendo. Mas será que está doendo tanto assim? Mas será que não consegue mesmo? Bom, aí eu tive a síndrome de burnout. Me afasto para fazer o tratamento. Gente, atenção. Afastamento da síndrome de burnout é igual um jogador de futebol que machuca o joelho e tem que se afastar do campo. Então, se você adoece no ambiente de trabalho, você tem que se afastar do trabalho. Do ambiente de trabalho. Beleza. Quando eu volto, eu sou demitida. Que beleza. Só que eu tinha acabado de conhecer o papai financeiro. Eu não tinha planejamento financeiro, não guardava dinheiro. Pagou tudo, tava tudo resolvido. Não foi isso. Eu quero dizer que assim, tá tudo certo, né? Eu tive que empreender a forceps. O meu empreendimento foi totalmente sem planejamento. Por isso que hoje eu faço o que eu faço, por isso que você faz o que você faz, por isso que a Fer faz o que faz. A minha demissão me levou à minha missão. Os perrengues que você viveu, Mel Jones, te levam hoje a ajudar as pessoas a virem. Mas não precisava ser assim. Não precisava ser assim. É por isso que hoje a gente faz o que faz. Se você tem uma grana reservada para imprevisto, cara, metade dos problemas já estão ali no colchão. Né? Você bateu e volta um pouquinho. Você tem
uma segurança. Se você não tem a grana, você se desespera. Eu sempre tive. Total. Eu sempre tive Eu dinheiro passei guardado esse no ano, eu colchão. passei um problema. O governo limitou as importações e a gente, assim, as importações, eu tenho uma empresa de redirecionamento, né, de transporte para o Brasil. E, de repente, Zerou. Não entrou nada, caixa zerou. zero. Isso eu agradeço ao meu marido, Rô. Porque senão eu já tava... Rô, amamos você, Rô. Mas ele sempre foi mais de segurar, realmente. Se não fosse isso, a gente tinha quebrado, a gente tinha passado perrengue, a gente tinha... Como várias empresas fecharam as portas. Porque a gente sempre, a gente tem um otimismo que às vezes é meio burro mesmo. E otimista para imigrante é maior ainda. Tô dizendo porque a assim, gente acha que na ser humano, América não tá? acontece nada. Ser humano, exato, ainda tem Nossa. isso. Mas ser humano tem essa coisa. Quando tá tudo bem, você não quer arrumar as coisas, né? Não, tá tudo bem, estamos com dinheiro, vamos É igual usar. a saúde, né? Você vai pensar em prevenção pra quê? Tudo bem, É. tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo certo. Você não vai, né? É aquela história da cigarra e da formiga. Sim. Então, assim, a cigarra tá tudo certo, o dia tá ensolarado, o verão tá aí, vamos cantar, vamos curtir. Né? O carnaval tá aí. A formiga tá assim, pô, o inverno vai chegar. Vamos trabalhar um pouquinho aqui, vamos guardar um pouquinho, porque na hora que o inverno chegar eu tô preparada. Não precisamos ser formiga todo dia. A gente pode ser cigarra, mas a gente tem que lembrar da formiga quando a gente tá também num dia bom, num tempo bom, guardar dinheiro Sim. e investir pro futuro, né? Agora eu vou fazer uma pergunta bem pessoal. Não respondam. Se não quer. Eu sou a formiga e meu marido é a cigarra. Quem é a formiga, quem é a cigarra aí no casal? É boa pergunta. Vou responder, doutora Mel Jones, Boa com a pergunta. palavra que eu anotei aqui, inclusive, que tem a ver também com a pergunta anterior da Fê, que é o equilíbrio. Equilíbrio, eu não posso chegar aqui no mercado e falar, me dá uns 10 quilos de equilíbrio. Não. Equilíbrio é treino diário. E, inclusive, a gente vindo aqui para os Estados Unidos, a gente foi considerando a questão do balanceamento com as nossas responsabilidades como família. Né? E aí também vem um vídeo da Brené Brown falando sobre isso. Quando você fala, Fer, não, eu vou trabalhar, depois eu descanso. Dependendo das suas reservas físicas, né, e dentro do físico está a mente, dependendo da sua saúde mental, pode ser que as férias não cheguem. Eu sou a favor, hoje, da produtividade sustentável, que é um movimento que eu criei lá em 2020. O que é produtividade sustentável? Para quem ama o que faz, para quem está com tesão de fazer o que está fazendo, continuar fazendo isso. Porque não tem nada pior do que você ser demitido de um lugar que você lutou para estar. Não tem nada pior do que você ter que parar de fazer uma coisa que você ama. Só que, veja, eu trabalhava numa empresa de comunicação, uma das maiores do mundo, era especialista em comunicação, mas eu não sabia me comunicar comigo. Aí você vai me perguntar, mas aí hoje o que você sabe diferente que você não sabia? Está escrito na minha camiseta. Desacelerar para continuar em movimento. Se eu tivesse ouvido essa frase lá atrás, eu teria compreendido que eu posso descansar sem culpa? Ah, entendi. Tirar férias não significa que eu não tenho comprometimento? Porque muita gente, quando vem para os Estados Unidos, também com esta ânsia de fazer, performar e resolver, etc., se deixa para depois. Então, o que é equilíbrio? Se hoje eu estou me dedicando 70% do meu tempo para o meu trabalho, nesse fim de semana com a minha filha, eu tenho que inverter essa conta. Agora, se eu ficar 70% trabalho e 30% objetivos pessoais, vai dar ruim. Então, eu preciso fazer 70-30, 50-50, 60-40. Estou fazendo as contas certas, né? E isso tem que ser com vigilância constante. Se você se perder, quem está do seu lado te ajuda a lembrar. E isso, eu agradeço muito o Thiago por isso. Agora o Thiago vai responder quem é a É porque cigarra, ela falou, mas não quem é- respondeu. Né? Ela falou, é igual político, né? Igual político. Falou, a pergunta ficou lá atrás. Mas Olha, eu puxo de volta. A gente sempre tem que partir de um ponto de partida, né? Partir de um ponto de partida, porque tudo que a gente faz é comparar. O que é ser cigarro, o que é ser formiga. Se você pegar eu e Isabela, ela é formiga. Comparado a mim. Porque eu sou o cara que fala, Isabela, vamos curtir. Vamos aproveitar o fim de semana? É assim. Então, mas depende do Vamos repertório. aproveitar o fim de semana? Vamos deixar de marcar coisa no fim de semana de trabalho? Porque se deixar, o modus operandi já mudou muito. Workaholic. Já mudou muito. Graças a Deus e a mim. Né? Que ajudei bastante, tem ajudado bastante. Mas quando eu conheci, era assim. Eu falava assim, não é possível. Você tem que aprender a se divertir. Você tem que aprender a se dar tempo de lazer. A Isabela não tinha condições nenhuma era foco no trabalho, workaholic, porque o prazer está no trabalho.
Estava. Isso é uma questão. Então ela tem Também a está. essência da formiga e você tem a essência da formiga, eu tenho a cigarra, até porque eu toco que é o violão. que acontece com o meu marido. O meu marido canta. Pronto, ele porque a vida quer... é pra gente aproveitar também, bastante, né? Tem que trabalhar. Eu falo isso pro meu marido, a gente já tem 40 anos. Né? Tá na hora. A gente, Tem não que a gente não tenha aproveitado, não tenha viajado, mas a gente precisa fazer mais. É sobre 3 isso, né? filhos, É sobre 3. aproveitar, ganhar dinheiro pra quê? Trabalhar pra quê? Agora, uma coisa assim que... Um dinheirinho é bom, pai. Não, dinheirinho é ótimo, dinheiro é muito bom. Dinheirão, dinheirinho não, dinheirão. É ótimo, trabalhar é maravilhoso, né? Exato. Agora, a questão do relacionamento é importante, porque a gente pensa na coisa da... A gente tava até conversando sobre isso, né? Igualdade, né? 50-50. E muitas vezes, em grande parte das vezes, não vai ser 50-50 toda hora. Você tá um dia cansado, tá um dia estressado, você tá ali naquela energia baixa. Cara, tô com 20% de energia aqui. E o outro tem que dar uma... Né? Cara, beleza, eu seguro aqui o tranco. Quando a Isabela teve lá o burnout, e foi um período muito difícil, eu tive que segurar e tá com mais atenção, porque ela tava num desafio. Quando eu tô em desafio, ela supre. Esse é o equilíbrio, né? É um complementar a energia do outro para que fique no 100%. Saudável, exato. Não é 50-50. Pô, tô mal, um dia ruim, tive um problema, uma questão. Não tô 50%. Não é 50-50. É 50, é 20. Se um dia ela tiver mal e eu tiver mal, a gente tem que combinar. Ó, hoje não tô conseguindo, não tô dando conta. Você também não tá? Beleza, então a gente vai ficar tranquilo, quieto. Vamos reduzir alguma coisa. Sem pressão. Não dá pra manter a produtividade, não dá pra manter as coisas no alto. A gente tem essa ilusão. Todo dia eu vou chegar no trabalho e vou, bater meta. Tá, vou dobrar a meta. E se sente mal quando cara, ruim, né? não, quando meu. Você, não tá você é ser humano, sabe? Exemplo prático. Quando nós tivemos filha, as coisas ficaram ainda mais evidentes. Da necessidade de diálogo. Que a resposta, inclusive, para a sua primeira pergunta. O que precisa primeiro para um casal que quer mudar de país? É diálogo. Conversar sobre as coisas mais óbvias. Porque não existe óbvio na cabecinha do outro, tá na sua cabeça. Quando o Ti estava escrevendo o livro, muitos fins de semana eu ficava com a Angelina. Ah, mas não, nossa, mas a Isabela não vai ficar com a filha. Nós estamos falando, então se é o fim de semana, mas naquele momento ele tinha que se dedicar mais para o livro. E aí eu suportava de dar suporte por mais tempo. E agora eu vou começar a escrever o meu. Ele vai fazer a mesma coisa. Aí já tá fazendo, que eu vejo nos stories ele com a Angelina então, no supermercado. Mas você entende? É isso. Não, porque tem essa ilusão também de que o pai, a mãe que cuida, né? Nossa, agora a gente tá isso é um numa machismo pauta, estrutural pesadíssimo, né? E a gente não fala disso, porque as pessoas... Tem uma galera no Brasil falando o contrário, né? Que é a mulher que cuida assim. Pô, o homem não cuida, não. Exato. O homem não dá carinho, não dá amor, não dá afeto, não dá tempo pra criança. Mas eu trabalho pra pagar as contas. Cara, se você paga as contas, mas não tá com teu filho, você não tá fazendo papel de pai. Pagar a conta não é papel de pai. Pai, mãe, trabalha, tem dinheiro e tá com filho. Cria filho. Criar de verdade. Criar de verdade. Não adianta criar de verdade é virar à noite quando tá chorando, é levar no médico, é ir na escola, na reunião de pais. Não tenho tempo pra isso. Se vira, cara. Então, trabalha menos, ganha menos, vive mais simples. Melhor se viver mais simples e ir na reunião de pais do teu filho na escola do que você pagar uma escola cara e nunca ver esse menino estudar direito. Nunca, né? A gente acha que geralmente ele não vai aproveitar a escola porque ele vai estar tentando chamar a atenção, como do pai. Eu Perfeito. frequentei um colégio muito bom em Ribeirão Preto. E geralmente quando os pais não estão muito presentes, a criança vira problema. Eu fui professor de inglês uma época. Lá atrás, na faculdade, era o que eu fazia para ter dinheiro, né? Minha renda. Eu gosto muito de idioma e tal. Bom, era professor de inglês. E aí eu me surpreendia, porque sempre foi aula para adultos, né? Mas teve um ano que eu peguei uma turma de criança, de 11, 12 anos, pré-adolescente. Eu me lembro na primeira reunião de pais, tinha 15, 18 alunos ali. Vieram 3 pais, 3 mães. Na verdade, né? Como é que pais, né? 3 mães vieram. 3 mães. As mães dos 3 melhores alunos da turminha. Os 3 que eram, assim, impecáveis. Que irônico isso, né? Será que o aluno é bom porque o pai se interessa? Ou o pai se interessa porque o aluno é bom?
eu acho que o aluno é bom porque o pai se interessa, não é? Também. O aluno problemático, que estava lá cheio de problema, fazendo bagunça na sala, o pai nunca apareceu. Não quis saber. Então, é o nosso interesse, a nossa energia, a nossa dedicação como pai de tempo. E sim, é para você desmarcar uma reunião para estar na reunião do seu filho. O que é mais importante? Né? Uma reunião com uma pessoa que você nem vai ver daqui a um ano, ou o teu filho que está te esperando. É claro. Sim, é verdade. É claro, é óbvio. Mas assim, tem gente que não. Tem reunião de 7 da manhã às 9 da noite todo dia. E nunca foi numa reunião de pais na escola. Continuando na polêmica. Vai. Recentemente vocês mencionaram o Brasil, né? Que tem o pessoal que acha, você falou que fez um post, as pessoas acham que homem não tem que dividir as tarefas. Vamos para a polêmica de abuso psicológico, né? Que recentemente a gente tem uma entrevistadora, ex-top model, famosérrima, que não vamos citar nome porque advogado está cada dia mais caro. Como você fala uma frase, a dor silenciosa... Dor invisível dói em dobro. Dor invisível dói em dobro. Então, vamos falar de... Eu sempre falo que o abuso psicológico, ele é mais forte que o físico. Porque o físico, você consegue ver um hematoma... Isso vale para tudo. Né? E, então, a pergunta número 1 seria... Como identificar um abuso psicológico para Isabela e para o Tiago seria, pergunta número 2, como que é importante a parceria, né? E como você, no caso dessa pessoa que a gente está mencionando, talvez um dos motivos que ela não conseguiu se desvencilhar por tantos anos é o fato eles eram um casal afetivo, né? Um marido e mulher, mas eles também eram parceiros, né? Não casal. Parceiros nos negócios. Como você consegue se proteger financeiramente quando você é parceiro no negócio que nem vocês são, né? Agora a gente pode criar um outro episódio desse podcast. Né? Agora a gente vai entrar numa outra profundidade. Que pergunta profunda. Mas eu vou tentar ser bem breve para deixar bastante tempo para o Ti. Primeira coisa, abuso e assédio são sinônimos de violência. De que tipo de abuso? Que tipo de assédio? Todos que ferem o espaço do outro. O espaço pode ser físico, quando eu coloco a mão onde não devo. O espaço pode ser auditivo, quando eu falo aquilo que a pessoa se incomoda. O espaço pode ser mental, quando eu tenho um abuso, uma manifestação para reduzir a pessoa. Isso tudo é sinônimo de violência. Neste caso que aconteceu, e que acontece todos os dias, o tempo inteiro, com pessoas de todas as classes sociais, na minha opinião, e eu e o Thiago conversamos sobre isso, eu me lembro muito do filme da Tina Turner, eu até comentei nas minhas redes sobre isso. Eu sou fã da história da Tina há muito tempo, que eu nem sabia ainda tudo que aconteceria na minha vida. A Tina, ela era super talentosa, e ela convivia com uma pessoa porque eles tinham dinheiro, mas ela não era livre. Então, no caso da apresentadora que a gente está falando, ela sempre trabalhou muito. E eu acompanho ela há muito tempo, porque a gente tem mais ou menos um tempo equivalente de carreira. Ela sempre trabalhou muito. Mas a maneira como eles lidavam, eu não sei, não estou lá. Mas me parece que quando você não define, não tem os combinados do casal com clareza, a coisa ela vai dar ruim, cedo ou tarde. Tá? Vindo pra cá, inclusive, olha, tudo isso é fresquinho que nós estamos contando. Coincidentemente, eu assisti um filme no avião, que eu não assistiria normalmente em casa, da Coco Chanel. A história dela vale muito a pena esse filme. E tem um determinado momento lá que ela recebe um dinheiro emprestado, aí depois tem um comentário de um carro, ela fala, não, mas quem cuida do meu dinheiro sou eu. Ponto. Levanta a bola aqui. Quem cuida do meu dinheiro sou eu. Então, vou jogar agora pro Ti, porque muitos abusos dentro do trabalho, e eu não tô falando só de marido e mulher, eu tô falando de todo tipo de abuso e assédio, que são sinônimos de violência, acontecem por insegurança financeira. Eu não sei exatamente o que acontecia ali. O fato que a gente viu é que houve uma agressão física, que parece que não foi a primeira, mas parece que sempre isso acontece muito, né, em casos de violência doméstica. A mulher presta queixa, depois ela tira, né?
Porque o cara vai lá e já esfriou a cabeça. Ameaça. E aí eu amo você, aquela coisa toda que a gente sabe. Infelizmente, são milhões de mulheres que são abusadas aí. Psicologicamente, fisicamente. E eu acredito que o abuso físico ele vem depois do abuso psicológico, em média, né? Sim. Agride. Uma hora extrapola pro físico. Por isso que eu falo que é o pior. O psicológico é o pior, porque você não vê. Agora, assim, o que eu sei de dados, né, em relação à questão financeira, que a gente estuda bastante, é que, por exemplo, a maior causa de divórcio é por problemas financeiros. E por falta de diálogo dentro de casa sobre dinheiro, sobre o uso do dinheiro. Independentemente de quem faz mais renda do que o outro, independentemente de como esse lar é gerido financeiramente. Uma família é uma empresa. Ela tem custos fixos, custos variáveis, tem fluxo de caixa, tem imprevistos, tem investimentos para o futuro, né? Então a família tem que ser gerida na parte financeira como uma empresa e os combinados, os papéis têm que ser muito bem estabelecidos de quem faz o quê. Agora, como uma empresa, existem sócios nessa empresa. E a gente sabe que por mais frutíferas que as sociedades possam ser concebidas, elas tendem, em algum momento, elas podem acabar. Há um risco que essa sociedade acabe. Ou seja, traduzindo para o casamento, um casamento, e por mais amor que haja, né, pode ser que algum dia esse casamento não continue. E Podemos fazer um caixa 2? O que é importante? Aí Depende o caixa da 2, linguagem, né, que você está usando. O caixa 2 estricto senso, o caixa 2 ele não é legal, né? Então, vamos falar aqui para uma coisa real que eu sempre falo para as pessoas, assim, principalmente mulheres. Você precisa aprender a lidar com o teu dinheiro. É como aprender a escovar o dente, é como aprender a lavar o cabelo, é como aprender a fazer uma atividade física para o seu bem-estar. A saúde financeira, ela está no âmbito individual e ela reflete no coletivo. Se eu não escovo meu dente, o meu mau hálito vai incomodar as outras pessoas. Eu falo isso que é uma coisa óbvia, que todo mundo sabe. Mas lidar com o seu dinheiro tem que ser óbvio também para você. Então, mas meu marido é melhor do que eu nisso. Tudo bem, ele pode ser melhor do que você nisso, mas você tem que saber lidar com o teu dinheiro. Você não precisa ser mecânica para dirigir um carro. Você tem que saber dirigir o carro e saber onde você vai chegar. É importante você dirigir um carro, por exemplo, morando aqui nos Estados Unidos? Super. Eu diria que é quase essencial nesse país aqui, principalmente aqui nessa região, que dependendo da cidade, você não se desloca muito sem um carro como. aqui. Então é mais ou menos assim com o dinheiro. Você tem que aprender a lidar com o beabá do seu dinheiro. Significa fazer o seu dinheiro, fazer a sua reserva, aprender a investir para os seus objetivos, ter o seu caixa pessoal. Eu sempre falo muito isso. As duas pessoas separadamente? Um casal? Assim, claro que vai depender da configuração, mas você não tinha uma vida financeira individual antes de se casar? Sim. Então, ela precisa se manter de alguma maneira. Agora você tem o seu livro em inglês? Você pode falar isso em inglês? A gente está olhando para traduzir, sim. Mas o problema é que, como a gente está falando de relacionamento abusivo, eu acho importante a gente falar isso aqui num podcast de imigração, porque a gente participa de um grupo que tem uns posts anônimos toda terça e quinta. Tá. Então a mulherada aproveita, é só de mulher. Desabafar. Mulheres que moram no mundo inteiro, mas a maioria Exatamente. E são, assim, nossa, é impressionante. Eu fiquei chocada com a quantidade, de partir o coração, de mulheres que não sabem o que fazer, porque o marido tá com dinheiro, o marido tem o green card. Elas são casadas há 5 anos e o marido não tá entrando no green card ainda. Teve um post que a gente ficou assim, eu fiquei boca aberta, aquele post que ele gastou todos os investimentos dela e fugiu pra jogar em Las Vegas. Isso acontece. Pra recuperar. E aí você tá num outro país. Claro que não, né? Você tá em outro país sem conhecer ninguém, sem uma rede de apoio. Você não quer voltar pro seu país, porque às vezes a vida lá é mais bem difícil, pior do que aqui. A gente não sabe a realidade, né? E aí a pessoa não sabe o que fazer com filho, às vezes com nenê. Tem mulheres com crianças de meses. E o que eu faço? E o marido, ele joga que você não é você não é capaz. Aí é o abuso psicológico. É o gaslighting, né? Às vezes a pessoa realmente não é capaz de te fazer o dinheiro porque ela tá cuidando do filho, por exemplo. Mas o que ela falou no começo, a gente tá na era da informação. Isso eu sempre falo também. A gente tá é inadmissível hoje em dia você não saber o que você precisa saber. O que você tem de graça. É uma questão de alfabetização. É importante você saber ler e escrever? Essencial, né? Imagina você tentar pegar um ônibus, então, que seja, sem saber ler uma placa. Sim. Financeiramente é a mesma coisa. Você tem que se alfabetizar financeiramente. Porque você vai precisar aprender a lidar com o dinheiro. Pode ser que você fique casado a vida inteira. O seu marido vai
não está mais aqui entre nós. Uhum. Você precisa lidar com dinheiro em algum momento da tua vida. Exato. Então, é alfabetização e crença também, que é equivocada, de que a mulher não sabe lidar com dinheiro. Isso é crença. Sim. Mas me fala equivocado. do Caixa 2. No caso é gosto, eu não gosto mesmo. Fala do mas Caixa 2, assim, fala do Caixa tudo bem. 2. Então a gente pode Tem ter um dias- Caixa 2. tem A dias que você esposa tá com pode ter um preguiça. Caixa 2. Tem dia que você tá com preguiça de escovar o dente, não tem? Mas você escova porque você sabe que é importante. Não, sim. Então, assim, não é que você tem que gostar. Não, eu amo fazer uma planilha, eu amo o Excel. Você não tem que amar o Excel, você tem que amar a tua liberdade financeira, você tem que amar a sua condição de ter uma vida financeira equilibrada, minimamente. Não é ter muito dinheiro, é ter equilíbrio financeiro. Repete. Você não tem que amar o Excel. Você não tem que ser a pessoa do Excel, da planilha que anota todas as coisas. Você tem que saber amar a sua liberdade financeira, a tua vida financeira em equilíbrio, que é você ter dinheiro para realizar suas coisas e ter uma segurança também no futuro. Legal. E o Caixa 2 Mas o Caixa 2 é o seguinte. da esposa. A esposa está autorizada, para vocês que estão ouvindo aí, o Thiago acabou de falar que a gente está Autorizada autorizada. não, eu não autorizo. Doutora Mel Jones. Eu não autorizo nada, Mel Jones. Aqui é o seguinte, claro que vão ser pessoas diferentes, com condições diferentes, casais de configurações diferentes. Aqui eu estou considerando um casal que os dois trabalham, certo? Os dois têm renda. Uhum. A sua vida financeira individual precisa existir. A sua conta no banco, a sua conta individual precisa existir. Você tem que ter uma vida financeira individual. Então temos que ter um conjunto e E cada aqui é um o tem meio do uma caminho. separada. Exatamente. Cada um tem uma separada para fazer as suas coisas e a gente combina Gostei. aqui o que vai ser feito. Ah, mas o meu marido, minha esposa, um ganha muito mais do que o outro. Faz um combinado, um vai suportar mais agora, o outro depois. Porque a gente sabe que os anos passam, as coisas vão mudando também. Sim. Tem que ter o quê? Objetivos em conjunto. E a prioridade é da família. É desse meio de campo aqui. Certo? Tem um lado do campo, tem outro lado do campo, mas tem um meio do campo. Isso é o mais importante. Que são os sonhos, os objetivos da família. Vamos viajar em família? Prioridade. Vamos pagar a faculdade para o filho? Prioridade. Vamos comprar uma casa? Prioridade. Família. Ah, beleza. Cumpri as prioridades da família, agora eu vou comprar o relógio que eu quero, agora eu vou comprar a bolsa que eu sonho em comprar. O que Isso não dá é você vale- fazer o que acontece, que dá muito problema, é quando o meio de campo não está sendo cumprido. Isso O cara vale pega, pra... a mulher pega e usa dinheiro para si e não Sim. cumpre as responsabilidades de casa. Isso vale para os casais que mudam e recomeçam aqui nos Estados Unidos também, Mas ainda, né? eu Numa acho, né? Porque adaptação. Você não sabe como é que vai ser. Nunca sabemos, né? Mas eu acho que quando você migra O que dá muita divergência é quando um sente que está se esforçando mais do que o outro. Mas todo mundo acha que tá E aí fazendo mais, tem uma né? pesquisa, isso que eu falo, tem uma pesquisa que é muito engraçada, Né? até para não ser tragicômica, né? Que chega para os casais e pergunta assim, né? Quanto você acha que você contribui nessa família? Não é financeiramente, é realmente de energia. Sempre um acha que contribui mais do que o outro. Então a conta não vai fechar mesmo, não. Falando em pesquisa, eu, como sua fã, estava lendo o seu livro, que eu adquiri em abril, já comecei a ler, já tinha que ter terminado, né? Mas estou aqui na metade já. Para uma pessoa que tem TDAH, já está ótimo. Seu livro já viajou vários países, vários estados. Eu leio 2 páginas, paro. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, na página 104, você diz que um estudo muito influente realizado pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, associou bem-estar à renda e encontrou uma diferença impressionante para rendas abaixo de $75.000 por ano. Qualquer incremento na renda é percebido com um aumento no bem-estar. Mas quando vamos muito além desses 75 mil, a melhora percebida não é tão grande. Quando não temos o suficiente para o básico, ou quando temos mais do que o suficiente, mas vivemos com medo de perder um padrão de vida alto, podemos ser impactados pela ansiedade financeira. O que é ansiedade financeira? É quando a gente vê sales lá e aí você compra os 5 pares de sapato porque estava em sales, estava em promoção. É isso que é ansiedade? É porque lendo essa frase assim em conjunto, tem que fazer um contexto aqui para poder explicar aqui o que eu vou fazendo depois. Você vai ver mais no livro. Como é que é esse estudo de Princeton? Só para ficar bem claro. Eles mediram o quanto que a renda influencia na sensação de bem-estar de uma família. Certo? Eles chegaram num ponto de equilíbrio, que é, aqui nos Estados Unidos, $75 mil por ano. Já tem alguns anos, talvez seja um pouco mais agora, tem um pouco de inflação aí. Né? Mas o que eles mediram é que
uma família que ganha 75 mil dólares por ano tem uma sensação de bem-estar que vai crescendo à medida que a renda cresce. Ou seja, família de 30 mil dólares tem uma sensação de bem-estar menor do que uma família de 60 mil dólares por ano, certo? Então, ou seja, abaixo desse valor, dinheiro faz diferença. Acima desse valor, o dinheiro começa a perder muito a relevância. Ou seja, uma família que ganha 75 mil dólares por ano e uma que ganha 150 mil dólares, a diferença, a percepção de bem-estar não é muito grande. É quase zero. Tá. Porque aí existe uma coisa que é assim, o básico. Eu tenho o básico suprimido, eu tenho, né, minhas necessidades atendidas. O dinheiro, a diferença quase que não faz, que não existe. Né? Então, o bem-estar financeiro está na sensação que a gente tem de bem-estar, certo? Sim. Bem-estar é uma impressão. Você pode ter muita grana e não se sentir bem. Tem gente que não tem tanto dinheiro e se sente bem. O bem-estar está dentro da pessoa. E o que eu trago no livro aqui é o autoconhecimento para ter autorresponsabilidade, para desenvolver e praticar autocontrole. Se você não tem sensação de bem-estar, é porque tem alguma coisa te incomodando com o teu dinheiro. E muitas vezes isso vai te levar à ansiedade financeira. Que é o quê? A insegurança. Agora, a insegurança não tem a ver com dinheiro também, com renda também. Tá claro? Não. Como Vamos lá. A assim? insegurança que você diz é você tá sempre buscando mais porque acha que não é o suficiente. Se eu ganho 300 mil dólares por mês, eu tenho uma vida que custa 300 mil dólares por mês, se eu não ganhar 300 mil dólares no mês que vem, eu já estou endividado. Exato. Então a ansiedade está em manter um padrão de vida, por exemplo, que eu coloquei. Ah, entendi. Se eu empatei o padrão de vida lá em cima, eu vou ter que manter isso. Sim. Então, por isso que sempre aquela porcentagem do salário você deve ter que reservar alguma coisa. Porque se você ganha 300 e gasta os 300 ou gasta 350, como muita gente Exato. rica que eu já trabalhei Sim. para altos executivos que gastavam sempre mais do que ganhavam. Então, você sempre vai estar negativo, né? Voltando lá na história do carrão. A gente tem a ilusão de quem tem um carrão, uma casona é rica. Não é. Rico é quem tem condição de parar de trabalhar e continuar com dinheiro para usar e manter sua vida. Então, uma pessoa que ganha muito dinheiro e precisa desse dinheiro para manter a sua vida, ela é um pobre com coisas caras. Olha, gostei dessa frase. Um pobre com coisas caras. É um pobre com coisas tem caras. muito pobre com Uma coisas pessoa que É o que mais tem. não é um Infelizmente, pobre com é coisas isso aí. caras. Uma pessoa que tem uma renda legal e vive com uma renda com muito menos do que isso e tem bastante dinheiro investido, ele é um rico com coisas baratas. Simples. Simples. Se amanhã ele não tiver mais trabalho, ele pode viver 2, 3, 4. Eu conheço gente que ganha salário médio e que pode viver 10 anos sem trabalhar, porque ficou 20 anos acumulando. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que tudo que eles têm é dinheiro. Né? Quando você não investe... Porque o livro de vocês, eles meio que, assim como vocês, se complementam. Né? Então, o da Isabela eu não li ainda, vou ler. Mas o do Thiago eu percebi que as finanças estão... para que você tenha uma finança... as suas finanças bem resolvidas, você tem que ter as suas emoções bem resolvidas. Com certeza. Né? Porque... E para que você tenha qualquer coisa, né? Para você ser bem-sucedida profissionalmente, você tem que ter as suas emoções, a sua mente, o seu corpo são, né? Que deve ser isso que pelo que eu já pesquisei do seu livro fala. É para quem quer fazer as pazes com o tempo. Não é sobre burnout, nem sobre saúde mental, é sobre as nossas percepções do tempo, assim como as percepções do dinheiro variam. Então, R$1.000 para uma pessoa vai trazer uma percepção do que R$1.000 para outra pessoa. Se essa pessoa que não tem nada recebe 1.000, ela tem uma percepção. Se essa pessoa que tem 1 milhão recebe 1.000, ela tem outra percepção. Então, o tempo é a mesma coisa. O número é o mesmo. A sensação é diferente. Nós temos a mesma quantidade de tempo do dia. O que nós fazemos, o que nós sentimos, varia muito. Pra gente fechar, porque eu tô aqui de olho no horário, já que nós estamos falando de tempo, o meu livro, então, é para quem quer fazer as pazes com o tempo. E eu trago 150 entrevistas de pessoas que marcam o nosso tempo. Então, tem dezenas de filósofos, médicos, cantores, explicando que quando eles não fizeram as pazes com o tempo de adaptação, de desenvolvimento, de conhecimento, eles se deram mal. Isso para
para várias questões. Então, eu tenho o maestro João Carlos Martins, eu tenho o Maurício de Souza, o cartunista, eu tenho o Gilberto Gil, eu tenho milhares de pessoas falando que nesta jornada de crescimento profissional, quando eles abriram a mão do crescimento pessoal, deu ruim. Olha, isso eu estou falando sobre emoções. Aí, depois que eu tive meu burnout, eu descobri uma coisa que é chocante. Quando você busca reconhecimento de pai e mãe no trabalho, nunca vai ser suficiente. Até você se organizar terapeuticamente, se você vai usar a ferramenta da constelação familiar, etc. Mas assim, quando você busca um reconhecimento externo com coisas materiais, nunca vai ser suficiente. Porque você não está resolvendo na origem. Inclusive, tem um documentário fresquinho do Sylvester Stallone, Ah, eu vi. Sly. Eu não assisti, mas eu vi o trailer. Você vai visualizar o que eu estou dizendo. Ele termina dizendo. Ele assume. Então, você imagina o Sylvester Stallone, fecha o olho, Rambo está na sua frente. Ele fala, eu busco reconhecimento do meu pai, busquei reconhecimento do meu pai a vida inteira e nunca foi suficiente. Vou dar um exemplo para pegar o gancho aqui, que eu coloco aqui no livro, inclusive. Casal... Bom, um belo dia eu recebi uma Essa história é mensagem. ótima. Eu estava buscando histórias para ilustrar toda a teoria que eu trago aqui. Tem mais de 80 referências acadêmicas aqui. Não tiro nada da minha cabeça. Tá tudo embasado em estudo. E não são porque... pesquisas inventadas. Nós dois. Deve, porque tem um povo que inventa pesquisa. Assim, eu faço isso... Assim, é uma coisa que eu quero contribuir para avançar no estudo sobre como as pessoas lidam com o dinheiro. Então, eu tenho feito já há muitos anos isso. Fiz um mestrado onde eu estudei 400 pessoas endividadas. Para entender por que uma família que tem uma renda igual a outra, uma está endividada e a outra consegue viver bem. Onde está o problema, onde está o desequilíbrio, né? Emocional e comportamental. Uau. Bom, entre outros vários estudos, então tem muita referência aqui. Só que eu estava buscando histórias para ilustrar o que eu trago em teoria aqui. E aí, um belo dia, eu recebo uma mensagem gigantesca no Instagram de uma mulher. Ela já tinha me mandado uma mensagem antes, eu não tinha visto. E aí, nesse dia, eu vi, e era uma história que ela estava contando. E ao ler aquilo, eu falei, nossa, eu tenho que ajudar você, só quero poder usar a história de vocês no meu livro, claro, mudando o nome de vocês. Bom, resumindo aqui. Casal de médicos, São Paulo, moradores do Itaim Bibi, 36 anos de idade, os dois. Renda conjunta de 100 e poucos mil reais. O que, mesmo no Itaim Bibi, em São Paulo, dá para você viver muito bem. Muito conforto. Sim. Né? 2 filhos. Na pandemia, a renda caiu. Ela teve um filho logo antes da pandemia, parou de trabalhar. A renda já caiu porque ela parou, médico, para de trabalhar, não recebe. No meio da pandemia, engravidou de novo. E no meio desse caminho, ele, radiologista, caiu muito o trabalho, quase zerou. Então eles ficaram ali um período de um ano e pouco, com uma renda muito inferior à que eles tinham. Nossa. Não se prepararam e não apertaram os cintos. Continuaram no gastando. meio da turbulência. Uhum. Eu peguei a história deles em 2021 para o final, ainda era pandemia. Eles estavam... Ele tinha feito 3 empréstimos. Tá? Ela não sabia quanto que eram os valores do empréstimo. Estavam devendo IPTU, não sabiam quanto estavam devendo de IPTU. Tá? Aí eu fui analisar os gastos. Então, beleza, gente, conversei, escutei um, escutei o outro. Entreguei uma planilha e falo, na próxima vocês vão voltar com a planilha aqui dos gastos de vocês. Aí, assim, cara, muita coisa errada para exemplificar aqui. Lavanderia, R$3.500 que ele gastava. É possível gastar R$3.500 na lavanderia, fiquei sabendo. Eles engomavam a calcinha e sutiã. Não, ele mesmo, que botava camisa gravada, né? Aquelas camisas que ele deve ter pagado uma fortuna. Só pode lavar na lavanderia, segundo ele, porque a funcionária deles não pode, vai estragar a camisa. Lavanderia, fazer churrasco. A lavanderia não passou perrengue. Ele fazia churrasco todo fim de semana. Eles sustentaram a R$2.000, R$3.000 um churrasco. Como é que a tua renda diminui? Carne de boi japonês, sabe? Aquela wagyu. Nossa, nem sabia que existia. Tem isso. Aí, cara, vai pra você ver. Fala você japonês. Um boi Nisei. Não sei, nem sei. Vinho caro. O boi, que nem sei. R$3.000, R$2.000 churrasco. Fora
2 carros importados, aí fora... esse aí eu tentei fazer até uma piada, assim, porque aí tava lá, dízimo, R$5.000. Falei, gente, nada contra Deus. Deus é bom demais, Deus é maravilhoso. Mas assim, se vocês estão devendo, é melhor ficar devendo um pouquinho, Deus, do que ficar devendo a Prefeitura de São Paulo. Porque ela vai cobrar juros de vocês. Falei brincando, claro que eles vão escolher o que eles quiserem fazer. E aí eles também não abriram mão disso. Eu falei assim, Não abriram? Não. Porque eu vi que você fez... Assim, beleza, não quer abrir mão do dízimo? Claro, muito bom. Mas para de fazer churrasco de carne de boi. Alguma coisa Para de lavar lavanderia, R$3.500. Ela gastava também um monte de coisa. Compra umas misturado. camisetas, umas Então, camisas pra usar. O ponto Ele não é, tava galera... trabalhando, não era que ele não tava trabalhando? Não é o quê? Você tem que dar um jeito, você tem que admitir que tem um erro. Olha o equilíbrio. Eu vou chegar aqui no negócio. Não tô julgando. Admitem. Eu não tô julgando a lavanderia, a carne de boi japonês. Não tô julgando nada. Eu não tenho esse papel de julgar. A igreja, a Bíblia. Não, gente, pelo amor de Deus. Deus, me ajuda aqui. Deus perdoa sua dívida. A prefeitura não vai perdoar, cara. Exato. Você vai perder o imóvel. Exato, eu concordo. Então, assim, o ponto é, você tem que se organizar. Ela sabia que tinha um problema, tá? Portanto, que ela me buscou. No final da 5ª mentoria... A mulher sempre é mais sábia, né? No final da 5ª mentoria, ela me ligou chorando. Várias conversas, tá? Várias conversas. Ele sempre meio assim, ele sempre meio resistente, e ela ali, tipo, me ajuda. Porque ela viu que tava indo pro buraco o negócio. Sim. Mesmo os dois sendo médicos, mesmo os dois tendo uma renda muito boa. E ela me ligou meio chorando, meio emocionada. Ela falou assim, olha, eu acho que eu entendi qual que é o problema dele. O pai dele nunca aceitou ele. O irmão dele é sempre o cara, o melhor. E ele vive a vida dele para impressionar o pai, o irmão, os tios, a ala masculina da família dele, de que ele pode, que ele consegue, que ele é o cara, que ele é bem sucedido. Por isso que ele não vai abrir mão da BMW blindada, por isso que ele não vai abrir mão da Harley, por isso que ele não vai abrir mão de fazer um churrasco caro para os amigos dele, para a família dele, porque ele precisa ser aceito pelo pai dele. Ela me falou isso. E ela é médica, não é psicóloga. Então caiu uma ficha, mas olha só, interpretação. Reconhecimento de pai e mãe. Caiu uma ficha, não, é o que ela falou. Caiu uma ficha nela que já estava meio que na beirada para cair, entendeu? Ela só precisava de alguém de fora para orientar. Espero que eles tenham se ajustado, mas você concorda que um casal de médicos é inteligente, passou na faculdade de medicina, tem dinheiro, sabe fazer ganha conta, bem, sabe fazer conta, não tá no conhecimento. Tá aqui dentro. Tá em como você vai lidar com o ego, a necessidade de aceitação, a dificuldade da rejeição, por aí vai. Então, é tudo muito conectado e a conversa, o diálogo, um ajuda o outro. Né? Agora, ela sabia que tinha um problema. Ele achava que não tinha um problema. E ele admitiu que tinha um problema? Não, porque eu sempre falo que quando você admite que tem um problema, tá meio caminho andado para resolver o problema. Não. Mas o homem ele é mais reticente para aceitar. Ele tem dificuldade de mostrar vulnerabilidade. Bom, infelizmente a gente tem que terminar, porque Nossa, eles tô aqui de têm olho uma no agenda tempo. lotada de entrevistas. Mas isso é contrato de tempo, não vai dar para explicar, mas tá no meu livro, tá? Se quiser depois. Depois, quando a próxima... Sobre o respeito ao tempo. Próxima visita do aos seu Estados Unidos. do próximo. Especialmente o do próximo. É. Que aí, naturalmente, você já está já está se incluindo na própria agenda. Próxima visita aos Estados Unidos, se você quiser vir e falar mais do seu livro. Pronto. As Tá portas aqui, tá sempre... na Amazon, gente. Ó, dá um tempo, como encontrar limite em Mundo Sem Limites. Posso mostrar aqui, Caio? Olha, favor. dá um tempo, como encontrar limite em Mundo Sem Limites. Tá na Amazon. Já bota Do feito. Tiago. Isso. Emoções financeiras. Eu trouxe aqui um amuleto. Você já tem um amuleto, né, Mel Jones? Já tenho tudo, gente. Amuleto. Muito obrigada. Esse amuleto tem a reputação de atrair muito dinheiro. Eu E quero... equilíbrio. Quero. E o livro também, pra Ó, o você. Caio já tá ali. Cadê o meu, Caio gente? já deu uma Você vai olhada ganhar um aqui. seu, Caio. Fica Aqui, tranquilo. Caio, ó. quero Como a seu Mel Jones já tem, autografado. você também aqui, ó. Muito obrigada, amei. Muito obrigada pela presença, muito obrigada por compartilhar um pouquinho do conhecimento de vocês, que é enorme. E para você que assistiu até aqui, dá um curte, manda essa mensagem, esse podcast para quem você acha que vai poder ajudar com essas informações. Como que as pessoas que estão assistindo a gente, que não te conhecem, que eu acho muito difícil, conseguem te achar no Insta? Instagram, Isabela, com Z e 2 L's, Camargo Real. E o Thiago, eu sempre digito Thiago, mas não é Thiago, é papai. @papai financeiro. Legal. Só isso. Vocês me acham como Mel Jones, com 3 S's, e a Fê. Fê.Varela.
É isso. Muito obrigada por ficar com a gente até aqui e até a próxima. Até a próxima. Valeu.